Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de nossa IBD. Nós estamos estudando os atributos de Deus e hoje o atributo que nós iremos estudar é a bondade de Deus. Mas antes de iniciar a aula, vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso estudo hoje. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por tuas misericórdias, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor nos perdoa todos os dias através do sacrifício de Cristo. E pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie através do Teu Santo Espírito para que possamos meditar na Tua Santa Palavra, entender e viver a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então hoje o atributo que nós estudaremos é a bondade de Deus. No Salmos capítulo 52, verso 1, ele diz o seguinte: pois a bondade de Deus permanece continuamente. Então, como Deus ele é eterno, ele não tem início, não tem meio e não tem fim, e ele é bom. Então a bondade dele permanece continuamente. Ele sempre é, sempre foi e sempre será bom. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, a bondade de Deus tem a ver com a perfeição da sua natureza. Então, a bondade de Deus não é uma qualidade dele, né? Então, algumas coisas, algumas pessoas têm a qualidade de ser bom. Deus não tem a qualidade, ele é bom, ele é a bondade. Então, é a natureza dele, ele é bom. Não que Deus tenha uma qualidade. Então, faz parte da essência de Deus ser bom. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, há uma tão absoluta perfeição da natureza e no ser de Deus que nada lhe falta. Nada lhe é defeituoso e nada se lhe pode acrescentar para melhorá-lo. Então, Deus é perfeito. Então, ele é imutável, ele não muda. E ele não tem condições de mudar, porque ele não tem como melhorar, que ele já é absolutamente perfeito. E ele nunca vai piorar, porque ele é Deus santíssimo. Então ele é imutável. Então a natureza de Deus é ser perfeito. Salmos 119, verso 68. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Então, sendo Deus bom, tudo que ele faz também é bom. Então, ele é essencialmente bom, bom em si próprio, o que nada mais é, pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Então, apenas Deus é bom. Fora ele, nada é bom. Então, nada mais é bom como ele, nenhuma criatura. E todas as criaturas só são boas, por quê? Porque Deus comunica. Ele participa de suas criaturas. E por isso que há algum bom, algum bem dentro das criaturas. Porque foi Deus que criou e ele compartilha essa bondade dele com as criaturas. Salmos 25, verso 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Então, ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é uma gota apenas. Então é como se Deus desse uma gotinha da bondade dele em cada criatura sua. Porém, em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. Então, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Ele mostra a bondade. Ele compartilha essa bondade dele com suas criaturas, mas são gotas comparado a ele mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, como Deus é bom e ele não muda, ele não consome quem? Israel. Então, aqui em Malaquias, Deus estava fazendo uma advertência para o povo de Israel. Então,
eu, o Senhor, não mudo. Por isso que vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque ele fez uma aliança, ele fez uma promessa e ele não muda. Ele continua sempre bom. Êxodo capítulo 15, versículo 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então, ele é eternamente e imutavelmente bom. Porquanto ele não pode ser menos bom do que é, como não se pode fazer nenhum acréscimo a ele. Assim também não se lhe pode fazer nenhuma subtração. Então ele reinará perpetuamente. Então o reino dele sempre será bom. Jó 33, versículo 12. Porque maior é Deus do que o homem. Então, Deus não é somente o maior de todos os seres, mas o melhor. Toda bondade existente em qualquer criatura lhe foi infundida pelo Criador. Então, toda bondade que uma criatura tem, expressa, foi colocada por Deus lá. Entretanto, a bondade de Deus não é derivada, pois é a essência da sua natureza eterna. Ou seja, ninguém deu bondade para Deus, como Deus dá às suas criaturas. Ele é a bondade, e ele compartilha a sua bondade com suas criaturas. Salmos 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Então, como Deus é infinito em poder, desde toda a eternidade, desde antes de ter havido alguma demonstração desse poder. Então, mesmo antes de não haver nada, de existir apenas a Trindade, ele já era bom. Então, ele não precisa de suas criaturas para demonstrar ser bom. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Então, antes de ter sido executado algum ato de onipotência, assim ele era eternamente bom. Então, antes dele criar tudo, antes dele criar qualquer coisa, qualquer criatura, ele já era bom. E ele não precisava demonstrar isso para ninguém, porque em seu ser ele é bom. Jó capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Aqui Deus, conversando com Jó, perguntou: onde que você estava quando eu estava fundando a terra, os alicerces da terra, tudo que ele estava criando? Então, antes de haver qualquer comunicação sua, de sua generosidade, então antes de Deus demonstrar toda a sua generosidade, ou antes de haver qualquer criatura a qual essa generosidade pudesse ser infundida ou exercida. Então antes de fazer qualquer coisa, Deus já era bom. Então quando ele criou, ele só compartilhou, ele revelou, ele mostrou a sua bondade para todas as suas criaturas. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, portanto, a primeira manifestação desta perfeição divina constituiu em dar existência a todas as criaturas. Então, quando ele começou a criar tudo, ele demonstrou, ele manifestou a sua perfeição divina, e como a sua perfeição divina também é boa, porque ele é bom. Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Então aqui Deus está fazendo um chamado, está perguntando, questionando o ímpio. Por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Ou o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Porque só Deus pode satisfazer 100% o homem. Só Deus pode completar 100% o homem. Então, se você vê hoje pessoas com problema de depressão, com problemas psicológicos, com insatisfação, com ansiedade, independente da idade, do sexo, você vê pessoas que têm muitos problemas, que elas não conseguem se satisfazer. Por mais que elas tenham posses, por mais que elas tenham dinheiro, elas não se satisfazem. Por quê? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Então, de que pão que Deus está falando aqui?
o pão que desceu do céu, do Senhor Jesus Cristo. Então pessoas que não têm Cristo, que não têm Deus, vivem nesse mundo caótico. É por isso que vem os suicídios, é por isso que acontecem as mortes, as brigas no trânsito, a intolerância, a maldade. Então, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês, o produto do vosso trabalho é naquilo que não pode satisfazer? Então, ouve-me atentamente e comei o que é bom. O que é bom? E a vossa alma se deleite com gordura. De qual gordura que ele está falando? Qual é esse deleite? É o pão que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele é bom. Ele é bom. Então, Deus tem em si mesmo um infinito e inexaurível tesouro de todas as bênçãos, capaz de encher todas as criaturas. Então, é esse tesouro que o homem tem que buscar. É esse tesouro que o ser humano tem que buscar. Tá? É a bondade de Deus expressa no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então veja, tudo que ele fez era muito bom, porque Deus é eternamente, infinitamente bom. E tudo que ele faz é igual a ele. Então, tudo que provém de Deus, os seus decretos, a sua criação, as suas leis, as suas providências, só pode ser bom, como está escrito em Gênesis. Tudo que ele fez era muito bom. Salmos 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Assim, vê-se a bondade de Deus primeiro na criação. Quanto mais perto se estuda a criatura, mais visível se torna a benignidade do seu Criador. Por quê? Toda a criação dele declara a sua glória, declara a sua bondade, declara as obras das suas mãos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, aqui Deus está dizendo que o homem, ele é a mais elevada criatura da terra. Por quê? Ele foi feito para dominar sobre toda a criação de Deus. E é isso que acontece até hoje. O homem domina toda a terra. O único problema é o pecado. Porque o homem não apenas domina, mas destrói toda a criação. E a gente já está colhendo os frutos de tudo isso, que são problemas climáticos, poluição, doenças. Né? Então, o homem é a mais elevada criatura da terra. Porque Deus quis assim. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então veja, porque o homem tem que louvar a Deus, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Por quê? É um modo assombroso, é maravilhoso como Deus criou toda a sua criação e criou o homem. Então, maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Então, o homem sabe que Deus o criou. O homem sabe. Ele rejeita, ele é rebelde. O que é ser rebelde? É se rebelar contra alguma coisa. Ele se rebela contra Deus. Ele pode falar 1000 vezes que ele é ateu, mas dentro do coração dele ele sabe que existe um Deus que criou todas as coisas. Ele pode falar da boca para fora. Tá? Então, abundantes motivos tem o homem para dizer como salmista: tudo acerca da estrutura dos nossos corpos atesta a bondade do seu Criador. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, os nossos órgãos, tudo atesta o quê? A bondade de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Então aqui o profeta Jeremias estava fazendo uma advertência para o povo de Israel, tá? Que essa advertência também é para cada ser humano, não é só para o povo de Israel em particular. Deus escolheu um povo para se revelar ao mundo. Então, quando Deus formou o povo de Israel, ele usou o povo de Israel uma maneira de revelar a sua própria glória para o mundo. Então, quando você lê o Antigo Testamento, ele foi escrito inicialmente para o povo de Israel, mas o povo de Israel é uma maneira que Deus tem de se revelar para o mundo todo, ok? Então, quando ele faz uma advertência, lógico, tem algumas profecias que são específicas para o povo de Israel, mas as advertências é para todo ser humano. Então, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, veja, se Deus é bom, e nós estamos nas mãos dele, então, que mãos apropriadas para realizar a obra e a elas confiadas. Então, a obra a elas... Então, imagina que você está na mão de um Deus que é extremamente, eternamente, infinitamente bom. E isso quer dizer que estamos em mãos boas. Jeremias capítulo 31, versículo 26. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Então, que bondade do Senhor determinar o sono para restaurar o corpo cansado. Então, quando a pessoa está em paz com Deus, certo? Mesmo em meio a tribulações, o sono restaura o nosso corpo. E veja que muitos ímpios têm sono, tem aquele sono, aquele descanso, às vezes muito melhor que muito cristão. Para ver como a bondade de Deus se estende a todos, a toda a criatura. Então, um sono para restaurar o corpo cansado. Salmo 139, verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então, veja como é bom a provisão de Deus. Dar aos olhos cílios e sobrancelhas para protegê-los. Então, se você analisar o cílio e a sobrancelha, ela faz o quê? Protege o olho. A sobrancelha é para que o suor não escorra dentro dos seus olhos. O cílio para evitar que caiam poeira, né, partículas do ar dentro dos seus olhos. E ver como Deus é detalhista. Ele poderia não ter feito isso, mas ele fez. E assim poderíamos prosseguir indefinidamente, citando cada parte do nosso corpo. Salmo 145, do verso 15 ao 16. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Então veja, ele abre a tua mão e farta os desejos de todos os viventes, todos. E a bondade de Deus não se limita ao homem, é exercida a favor de todas as criaturas. O que ele está dizendo aqui é que ele alimenta todas as criaturas, não só o homem. Entendeu? Não só o cristão, não só o judeu, não só o gentil. Não, todos os homens, todas as criaturas. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial se alimenta. As alimenta. Então, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então veja, ele alimenta a cada criatura. Mateus 6,28. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Então veja, os lírios dos campos. Aqui é Jesus dizendo, falando, olhe para as aves, olhe para os lírios, como eles se vestem, como as aves comem todos os dias. Então, sejam as aves do espaço, os animais das matas ou os peixes do mar, foi feito abundante provisão para suprir todas as suas necessidades. Por quê? Porque Deus é bom com todos. Salmo 136, versículo 25. O que dá mantimento a toda a carne
porque a sua benignidade dura para sempre. Então, que dá mantimento a toda a carne, a toda a criatura, porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Salmos 33, verso 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então veja, ele ama a justiça e o juízo. Ele é justo e ele vai executar o seu juízo. Isso é inevitável, porque a santidade de Deus demanda o juízo, mas a terra está cheia da bondade do Senhor. Então veja, por mais que o homem viva desordenadamente, viva em desobediência, viva quebrando as leis de Deus propositalmente, às vezes o afrontando propositalmente, mesmo assim a terra está cheia da bondade do Senhor. Então vê-se a bondade de Deus na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para as suas criaturas. Por quê? Ele providencia prazeres para as suas criaturas. Então, a nossa vida aqui nesse mundo não é um martírio. Às vezes a gente sofre alguns martírios por culpa nossa, por buscarmos coisas que são ruins. Mas Deus proporciona muitos prazeres para as suas criaturas. Gênesis 27, 14. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Tá? Aqui é a mãe de Jacó, né, fazendo um guisado para o pai. Então fez um guisado saboroso. Então Deus poderia ter se satisfeito em saciar a nossa fome sem que os alimentos fossem agradáveis ao nosso paladar. Então veja, Ele poderia fazer alimentos que suprissem toda a nossa necessidade, mas não seriam agradáveis. Como a sua bondade transparece nos diversos sabores que Ele revestiu os diferentes tipos de carnes, vegetais e frutas. Então temos uma variedade infinita de alimentos que agradam o nosso paladar. Isso é bondade de Deus. Primeiro porque Ele criou os alimentos e nos deu a capacidade de sentir o gosto desses alimentos que suprem o nosso corpo. Então, Salmo 78, versículo 29. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Então comeram e se fartaram bem. Então Deus não nos deu somente os sentidos, mas também nos deu aquilo que os agrada. Isso também revela a sua bondade. Então Deus nos deu a capacidade de sentir o gosto e nos deu o alimento para que nós pudéssemos sentir o gosto dos alimentos. Isso é bondade, nos detalhes. Salmo 78, versículo 29. Então, é o próximo. Gênesis 1:12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então veja, ervas, árvores, semente, conforme a sua espécie, viu Deus que era muito bom. Então, a terra poderia ser tão fértil como é, sem a sua superfície ser tão deleitavelmente com várias variedades. A nossa vida física poderia ser mantida sem as lindas flores para encantarem os nossos olhos e para exalarem seus suaves perfumes. Então, Deus deu as frutas, as flores, deu a vegetação para que a gente pudesse sentir o perfume delas, para que nós pudéssemos usufruir de tudo isso. E Ele não precisava ter feito nada disso, que a nossa vida aqui seria do mesmo jeito. Mas Ele quis. Por quê? Porque Ele é bom. Então, Gênesis 1:21. E toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Veja, lógico que as aves têm um papel importante, né? Elas trabalham para que os vegetais se produzam, né? Para disseminar as sementes. Mas elas não precisariam necessariamente cantar. Mas elas cantam. Para quê? Para que a gente possa ouvir o som do seu canto. Para que a nossa vida aqui na terra seja agradável. Seja boa. Porque Deus é bom. Então, poderíamos andar pelos campos
sem que nossos ouvidos fossem saudados pela música dos pássaros. Os pássaros poderiam cumprir o seu papel, né, dentro do ciclo da natureza, que Deus criou tudo perfeito, tudo funcionando, é um ciclo, né, mas elas não precisariam necessariamente cantar para agradar os nossos ouvidos, mas Deus fez elas cantarem para que nossos ouvidos sejam agradados. Isso é bondade de Deus. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então veja, o Senhor é bom para todos. Veja bem aqui, para todos. Os salmistas escreveu. O Espírito Santo inspirou o salmista para escrever o quê? Que o Senhor é bom para todos. Até aquele que pragueja contra Deus, que fazem atos contra Deus abertamente, livremente, para expressar que odeia a Deus, mesmo assim Deus é bom com ele. Por quê? É Deus que nos sustenta vivos. É Deus que faz com que nossos corpos funcionem. Então Deus está sendo bom até para essas pessoas. Para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então veja, apesar de você ver um ser humano praguejando, falando mal de Deus, falando que Deus não existe, e falando aqueles absurdos que a gente vê na televisão, na internet, Deus está sendo misericordioso com essa pessoa também. Porque essa pessoa tem uma casa para viver, tem um corpo que funciona, muitas vezes não é doente, tem o que comer, o corpo funciona 100%, ela tem um emprego, ela tem um sustento, né? Ela tem uma família. Então veja como Deus é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E todo ser humano é obra de Deus, independente dele ser cristão ou não. Então, de onde, pois, está a beleza? De onde, pois, está a beleza, este encanto tão livremente difundido pela face da natureza? Verdadeiramente o Senhor é bom. Então veja, que Deus demonstra a sua face nos seres humanos, em sua natureza, em toda a sua criação, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então veja. Aqui quando Adão pecou, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus fez o quê? Túnicas de peles e vestiu. E vestiu os dois. Porque eles perceberam que estavam nus, porque eles pecaram. E eles foram destituídos da glória de Deus. Automaticamente já estavam condenados ao lago de fogo. E depois disso, todo ser humano que nasce, já nasce condenado. Já nasce destituído da glória de Deus. Mas aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, no início de tudo, Deus já profetizou, já determinou, já decretou que o seu filho seria morto. Porque é que ele sacrificou um cordeiro e fez túnicas de peles para que os vestissem. Então aqui Deus já está demonstrando a sua bondade. Exatamente no mesmo dia que Adão pecou, Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que isso ia acontecer. E já planejou que ele iria matar o seu filho para que muitos fossem salvos. Então, vê-se a bondade de Deus em que, quando o homem transgrediu a lei do seu Criador, não começou de imediato uma dispensação de ira sem contemplação. Então, Deus não foi lá e despejou a ira dele de uma forma inconsequente sobre Adão e Eva e exterminou o homem de uma vez por todas. Não. Tá? Ele fez o quê? Ele expôs o plano da salvação logo que Adão e Eva pecou. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Bem poderia, então, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Então, bem poderia Deus ter privado as suas criaturas decaídas de todas as bênçãos, de todos os confortos e de todos os prazeres. Em vez disso, ele produziu um regime de natureza mista, de misericórdia e juízo. Então veja como Deus é bondoso. Ele poderia muito bem ter feito juízo, exterminado toda a raça humana, mas não. Ele quis dar ao ser humano uma oportunidade. E qual é essa oportunidade? De salvá-lo. De salvá-lo. Lucas capítulo 17, 20 e 21. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então a bondade de Deus está entre nós. Sempre esteve e sempre estará. Sempre esteve e sempre estará. Então, o reino de Deus está entre nós. Aqui Jesus está falando para os fariseus, porque os fariseus estavam debatendo com Jesus. Mas Jesus falou, não é. O reino de Deus não vai vir com uma aparência, né? Não vai ser uma aparente, você não vai ver o reino de Deus descendo do céu. Sim, a gente vai ver a cidade de Jerusalém descendo do céu, mas o reino de Deus está entre vós. Então, a bondade de Deus está entre nós. É isso que Jesus estava dizendo, ensinando para a gente. Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, Então, não se pode com justiça pôr em questão a bondade de Deus pelo fato de haver sofrimento e tristeza no mundo. Então veja, o fato de haver sofrimento e tristeza no mundo não quer dizer que Deus não é bom. Se o homem peca contra a bondade de Deus, se ele despreza a quem deve culpar, senão a si próprio. Então, despreza tu as riquezas da sua benignidade. Então o homem despreza a riqueza da bondade de Deus, despreza a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, ignorando que a bondade, benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então veja, como o homem ignora a bondade de Deus, ele não se arrepende, ele não muda. Mas segundo a tua dureza de teu coração impenitente, que o coração é o mais enganoso de todas as coisas, e o homem confia no seu coração, por isso que ele é enganado. Em tesouras, né? O homem ele pega para ele ira no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então veja, toda a maldade que acontece aqui no mundo provém do homem. Jesus falou, o que sai da boca é o que está no coração. O coração do homem é mau, então o homem exala a sua maldade. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 11. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então veja, Deus é bom, mas ele também é justo. Né? Então ele vai recompensar cada um, cada homem, cada ser humano, segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, como eu falei, para todo ser humano. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, como eu já expliquei, a palavra de Deus é para todo
e qualquer ser humano. Não há acepção de pessoas. Deus vai julgar todos com a mesma régua. Tá? Então, Deus seria bom se não punisse os que usam mal as suas bênçãos? Então veja, se Deus deu saúde para o ser humano, deu um corpo perfeito, deu um emprego, deu uma família, deu filhos, deu esposa, deu marido, deu um carro, né? E as pessoas usam todas essas bênçãos para fazer o mal, então abusam da sua benevolência e pisoteiam as suas misericórdias, então Deus não vai puni-las? Vai. Porque Ele é bom. Ele é bom. E se Ele não punir, Ele deixa de ser perfeito. Ele deixa de ser justo e Ele não vai ser bom mais. Mateus capítulo 25, dos versículos 41 ao 46. É aqui Jesus explicando como será a volta do Filho do Homem aqui na terra. Então ele diz: então dirão também aos que estiverem à sua esquerda, os não salvos. Ok? Os que rejeitaram deliberadamente a riqueza da bondade de Deus, que é o perdão pautado na morte de Cristo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, o quê? Malditos. Então, veja, a volta de Jesus aqui nessa terra, ela vai ser terrível. Terrível para quem não é salvo. Vou repetir, vai ser terrível. A volta do Filho do Homem aqui na terra vai ser, ao mesmo tempo, maravilhosa, absolutamente maravilhosa e absolutamente terrível. Vai ser maravilhosa para quem? Para quem recebeu o presente que foi o perdão de Deus, que creu no Senhor Jesus Cristo, que creu na cruz. Para esses vai ser absolutamente maravilhosa, indescritível. Mas os que rejeitaram o presente de Deus, vai ser terrível. Então Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então veja, o diabo, Satanás, se rebelou contra Deus lá no céu e levou 1/3 dos anjos e caiu, foi expulso de lá. E Deus criou o lago de fogo, o inferno, para eles. Mas o homem, quando pecou, ele herdou o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Tá? Então são 2 mortes. A primeira morte, corpo físico. A segunda morte, o lago de fogo, a separação eterna e completa de Deus. Então isso foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o homem preferiu as trevas do que a luz. E Jesus continua dizendo: porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me visitastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então veja, Deus é bom. Então ele deu para alguns a bênção de ter o que comer, de ter o que beber, de ter um local para poder recolher um estrangeiro, de repartir as suas vestes para quem não tem o que vestir, de poder visitar um enfermo, uma pessoa que está na prisão. Mas o homem mau, ímpio, ele usou essas bênçãos só para si próprio, foi egoísta. Ele não fez o que Deus pediu para nós fazermos, amar o próximo como a si mesmo. Então eles não fizeram nada disso. Então eles também lhe responderam dizendo: veja, como a mente do homem, ela é... Deus deu uma mente para o homem poderosa. Para quê? Para inventar desculpa, né? Então o homem usa a sua inteligência para se desculpar, para querer se esquivar. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Veja o que Jesus responde. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, não haverá
a menor censura quanto à bondade de Deus. Então, Deus condenar o ímpio, ele não vai deixar de ser bom. A sua bondade não vai ser censurada, mas ao contrário, a mais brilhante modelar demonstração dela. Quando Deus eliminar da terra os que quebrantam as suas leis. Então veja, por que a palavra diz que a criação geme com o nosso pecado? Então toda a criação geme, sofre com o nosso pecado, porque as leis de Deus são quebradas por nós todos os dias. Mas Deus vai eliminar da terra os que as suas leis quebram. Desafiam a sua autoridade, zombam dos seus mensageiros, veja, escarnece do seu filho e perseguem aqueles pelos quais ele morreu. Essas pessoas serão eliminadas da terra para sempre. Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja, a bondade de Deus foi ilustremente visível quando ele enviou seu Filho. Então veja que Deus viu que a raça humana não tinha condições de se salvar. O ser humano ele não tem condições de sozinho se voltar para Deus, porque ele não quer. A sua natureza, a sua carne, quando a gente fala carne na Bíblia, é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Ela odeia tudo que é de Deus. O ser humano, o homem natural, que não tem o Espírito Santo dentro dele, ele odeia tudo que é de Deus. Ele odeia. Então, Deus já sabia disso. Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço de todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o perdão divino e eterno. Tá? Lucas capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então aqui são os anjos. Aqui quando Cristo nasceu, ainda um bebê, uma criança, os anjos vieram e começaram a cantar essa música. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, porque o Filho de Deus, ele veio religar o homem a Deus, para que tenhamos paz com Deus. Então nós temos paz com Deus, através de Cristo. Boa vontade para com os homens. Então, foi então que uma multidão dos exércitos celestiais louvou seu Criador, quando ele enviou seu Filho. Tiago capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então veja, a graça. O que é graça? É um favor imerecido. Então, um favor imerecido. Você não merece esse favor, mas Deus o faz. Então, porque a graça é um favor que faz o quê? Salva o homem. Então, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. Quando que foi manifestado? Com Cristo. A todos os homens. Então veja, todos os homens foi manifestada essa graça. Então sim, no Evangelho. Evangelho vem da palavra grega evangelho, que quer dizer boas novas. Então o Evangelho, as boas novas, as boas notícias de Deus é o quê? Que o homem pode crer em Cristo e ser salvo da condenação eterna. Então as boas novas. Sim, no Evangelho, a graça em grego, a benevolência ou bondade de Deus se há manifestado trazendo salvação para os homens. Então veja como Deus é bom. Como ele essencialmente, a sua natureza é ser bom. Deus sempre é bom. Então aquele mostrando a sua graça para o homem. Romanos capítulo 9, versículo 14 ao 16. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então,
Não se pode pôr em dúvida a bondade de Deus pelo fato de não ter feito ele a todas as criaturas pecadoras objetos da sua graça redentora. Então veja, o que a Bíblia nos ensina é que nem todos serão salvos. Nem todo ser humano vai receber a graça redentora. A Bíblia até ensina o contrário, que poucos serão salvos e muitos serão condenados. Mas não podemos duvidar da bondade de Deus, porque se ele não tivesse escolhido ninguém e tivesse condenado todo mundo, ele continuaria sendo bom. Porque se ele é um justo juiz e executa a sua lei de modo perfeito, quer dizer que ele é bom. Então, ele escolheu alguns para ser salvos, porque ele quis. Então, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, de quem eu quiser ter misericórdia. Então, não compete a nós julgarmos, porque Deus escolheu alguns sim, outros não. Mas mesmo nessa escolha que ele faz, ele continua sendo bom. Judas capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então veja, os anjos caídos, o Satanás e 1/3 dos anjos que caíram, imagina quantos anjos são, né? Imagina que tem bilhões e bilhões de anjos, então foram bilhões que caíram junto com Satanás. Deus não ofereceu graça nenhuma para eles. Todos serão condenados. Todos. E Deus é ruim por causa disso? Não, Deus é bom. Veja o estrago que eles estão fazendo aqui na Terra. Então Deus é bom. Sempre foi. Porque se ele é um justo juiz e executa a sua sentença do modo que ele tem que executar, ele é bom. Imagina que você participa de um julgamento onde um homem exterminou uma família inteira e o juiz simplesmente não executa a lei. Você vai achar que esse juiz é o quê? Mau, injusto. Então, se Deus não executar sua lei, ele vai ser mau e injusto. Mateus capítulo 20, versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então veja. Não é lícito para Deus fazer o que quiser do que é dele? Tudo é dele. Tudo. Os anjos, toda a criação, todo ser humano, tudo é dele. Então, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? É Deus te perguntando. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Ou seja, os nossos olhos são maus, porque Deus é bom. E quando a gente vê executando a justiça, os nossos olhos que são maus, tende a querer dizer que Deus é mau. Mas são os nossos olhos, a nossa justiça, o nosso discernimento, que é finito, que é caído, que é cheio de pecado, enxerga como mal. Mas não é. O nosso olho é mau porque Deus é bom. Então, se ele tivesse deixado que todos perecessem, não haveria censura à sua bondade. A quem quer que desafiasse esta afirmação, faremos lembrar a soberana prerrogativa de nosso Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. E por isso temos que dar graças a Deus todos os dias, porque ele é bom. Tudo é dele. E ele executa a bondade sobre todos. Salmos 107, verso 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, temos que louvar a Deus sempre. Por quê? Pela sua bondade. E pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Veja aqui que ele fala para todos os homens. Gratidão é o justo retorno exigido dos objetos da sua bondade. Nossa. Contudo, muitas vezes é negado ao grande benfeitor, a Deus, nós não negamos, simplesmente porque a sua bondade é tão constante e tão abundante. Então veja, Deus é bom todos os dias, é uma coisa constante. Então todo dia ele é bom, todo dia ele te acorda, todo dia ele faz seu corpo funcionar, todo dia ele te dá alimento, ele te dá um trabalho, ele te dá o sustento. E você, tendo essa bondade todos os dias, você acaba não percebendo, porque ele é constante. Você só percebe quando ele não te dá. Aí você pragueja contra Deus. Então,
como é uma bondade constante, nós muitas vezes não a percebemos. É por isso que o ímpio, aquelas pessoas que fizeram aquelas passeatas, que fizeram aquelas coisas horríveis, fizeram aquelas coisas horrendas, eles não percebem que Deus é bom com eles. Porque Deus sempre é bom. Sempre é bom com as pessoas. Então é uma bondade que passa desapercebido, porque nós sempre temos ela. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então veja, quando Deus criou Adão, ele soprou o fôlego da vida. Então ele sustenta nós, nos sustenta vivo. Então a bondade de Deus é apreciada superficialmente, não é utilizada como meio para levar os homens ao arrependimento, mas ao contrário, serve para endurecê-los a partir da suposição de que se feche os olhos para o pecado deles. Então veja, aqui, Deus sendo bom com todo mundo, ele endurece quem? Endurece o homem. Por quê? Você vê o ímpio fazendo coisas erradas e ele às vezes estando melhor do que você, isso acaba endurecendo. Porque a nossa natureza é querer um mal do próximo. Então a gente vê um ímpio fazendo alguma coisa errada, a gente quer que caia um raio do céu e mate ele, né? E a gente vai, por que Deus não mata? Mas Deus é bom. E isso acaba endurecendo o homem. De tão bom que Deus é. Então fecha, a partir da suposição de que fecha os olhos para o pecado deles. Então parece que Deus está fechando os olhos para aquelas pessoas más. Sendo que é o contrário. É o contrário. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Então, a sua bondade é desprezada quando não é utilizada como meio para levar os homens ao arrependimento. Mas, ao contrário, serve para endurecê-los a partir da suposição de que fecha os olhos para o pecado. Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, a bondade de Deus é o sustentáculo da confiança do crente. Então, a gente tem que ter a nossa confiança na sua bondade, porque é o que nos sustenta. É o que sustenta o crente, a bondade de Deus. É esta excelência de Deus que exerce mais atração sobre os nossos corações. É a sua bondade. Então o seu coração, aquele coração de pedra foi arrancado de você, foi colocado o coração de carne e Deus escreveu as suas leis dentro de nossos corações, para que nós não sejamos confundidos e para que nós não as esqueçamos. Então nosso coração é sustentado nós sabendo que Deus é bom. Por isso que nós o procuramos em todas as situações. O grande problema é que a gente alguns só procuram para pedir. Quando recebe, não procuram para agradecer. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então veja, ele é bom, serve de fortaleza no dia da angústia, porque teremos muitas angústias aqui nesse mundo. Enquanto vivemos aqui, teremos muitas angústias por causa do nosso pecado. Tá? E conhece os que confiam nele. Então os olhos deles não estão fechados. Os olhos de Deus não estão fechados para os ímpios. Visto que a sua bondade dura para sempre, jamais deveríamos ficar desanimados. Ficamos? Ficamos. Mas jamais deveríamos ficar desanimados, porque a bondade de Deus dura para sempre. Mateus capítulo 5, versículos 11 ao 12. Bem-aventurados sois vós, veja, bem-aventurados, felizes sois vós. Então vocês são felizes. Então veja, vocês são felizes quando? Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, exultai e alegrai-vos quando te perseguirem, quando mentirem, quando fizerem todo o mal. Então, quando os outros nos maltratam, isso deveria somente estimular-nos a dar graças mais calorosamente ao Senhor, porque Ele é bom. Quem disse isso aqui? Jesus. As bem-aventuranças, o Sermão no Monte.
Romanos capítulo 3, dos versículos 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Então, quando nós mesmos nos damos conta de que estamos longe de sermos bons, somente deveríamos tolerar reverência àquele que é bom. Então, quando nós nos damos conta de quem nós somos e como nós somos, a gente só deve tolerar, só deve aceitar o quê? De nossa parte, a reverência a Deus, porque Ele é o único que é bom. João capítulo 20, versículo 27. E não sejais incrédulos, mas crente. Aqui foi quando Jesus apareceu a Tomé. E Tomé não acreditava que Jesus teria ressuscitado, porque ele disse, só vou acreditar quando ver. Eu quero colocar a minha mão lá. Então, Jesus apareceu a Tomé, Tomé veio e colocou a mão no lado e nas feridas do Senhor Jesus. E ele disse, não sejais incrédulo, mas crente. Então, jamais deveríamos tolerar um instante de descrença da bondade do Senhor. Nenhum instante, nenhuma descrença. Isso de nós mesmos. Então, cada um dará conta de si mesmo. Então, jamais deveríamos tolerar o quê? De nós mesmos. Então, você não deve tolerar de você mesmo, não dos outros, de você mesmo. Então, jamais deveríamos tolerar de nós mesmos nenhum instante de descrença da bondade do Senhor. Seja o que for que possa ser questionado, isso é absolutamente certo, que o Senhor é bom. As suas dispensações podem variar, mas a sua natureza é sempre a mesma. Então nós não devemos tolerar de nós mesmos nenhum instante de descrença da bondade do Senhor, que Deus é bom eternamente. Ok? Então chegamos ao fim de nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, ou mandar um zap, ou deixar um comentário aí que eu respondo, tá ok? Deus abençoe.